coordenadora, Amanda, Pedro, Roberto, coordenador da parte de estatísticas. Venho acompanhado também do pessoal do DEG, né, Harineide, a nossa procuradora institucional, acho que vocês já devem, né, conhecer aí, ter uma certa, né, proximidade. A equipe da Harineide também, né, Danilo, Priscila, que eu estou vendo aqui, né, e professora Rosana, que é a nossa presidente da CPA, certo? Então, tá aí com a gente sempre nesse processo de autoavaliação da universidade. E a ideia hoje é a gente apresentar um pouquinho do que nós fazemos, né, da DAI, em conjunto com a CPA, quais produtos estão disponíveis, quais são as limitações do que a gente faz, quais resultados, né, estão ali prontos para serem consumidos pela FE e os seus cursos. E ver, né, um pouquinho, conversar com vocês o que que vocês têm aí de expectativa, se, né, precisa de mais alguma informação, o que que a gente pode ajudar, né, considerando que a gente tem aí um acesso aos dados institucionais, né, não só administrativos, como também ali da parte de avaliação, parte de egressos. Sabemos aí que tá vindo não, né? Já tem uma nova avaliação da pós-graduação, então também já estamos nos movimentando para é, ter novos insumos, né, para apoiar vocês. Então, nossa ideia é fazer essa conversa hoje, né? E aí, para isso, a gente vai trazer, né? Trouxe aqui uma apresentação. Então, como na FE, né, geralmente a gente faz uma amostragem de alguns cursos, né, para não ficar muito, né, denso a apresentação. Então, no caso da FA, a gente fez também, né, nesse sentido, mas não trazendo todas as informações que existem, né, só uma amostragem ali, uma amostra, né, do que está disponível, e depois a gente vai mandar ou os links ou os relatórios mesmo para vocês, tá? Vai estar tudo aí disponibilizado para vocês após a reunião, inclusive a apresentação e com o link já da reunião gravada, né, para divulgação dentro da unidade. E aí, dito isso, passar a palavra para a Júnia, que aí ela vai dar essa primeira introdução na parte de indicadores de qualidade, né, um pouquinho dos resultados de vocês, e depois eu continuo e fecho ali com os demais relatórios e estudos que a DAI faz, tá bom? Então, é isso, Júnia. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Júnior, sou coordenadora de avaliação institucional ali na DAI, junto com o Guilherme e toda a equipe. E eu vou apresentar para vocês aqui uma amostra, né, como o Guilherme já trouxe, de alguns dados e alguns estudos. Começando apresentando um pouco aqui para vocês, que nessa apresentação a gente vai trazer alguns resultados, né, avaliativos de indicadores acadêmicos, tanto de avaliação interna, externa quanto interna, tá? Estudos e relatórios que são produzidos pela DAI, DPO, né? Bem, ao notarem durante a apresentação ou depois na leitura dos relatórios, dos estudos, desejarem fazer sugestões de melhoria, sugestões de novos produtos que a gente possa trabalhar, a gente está sempre aberto, até deixando claro para vocês que boa parte dos estudos que a gente vai apresentar aqui vieram ou foram melhorados durante os avalias, tá? E pelas unidades acadêmicas. Bom, dando seguimento, a primeira coisa que nós gostaríamos de apresentar para vocês é o relatório de autoavaliação, que é um documento que ele é elaborado anualmente pela CPA, tá? Ele consolida a autoavaliação institucional da Universidade de Brasília, organizada nos 5 eixos conforme os sinais, tá? E articula tanto o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, né, quanto as avaliações externas. Esse documento, ele é extremamente importante como preparação para as avaliações externas, tá? Para usar como evidência institucional de avaliação, de divulgação dos processos avaliativos, dos resultados avaliativos, tá? Ele também traz pontos fortes e fragilidades que são destacados pela CPA, né, de acordo com os eixos e relacionados, quando possível, aos cursos e unidades.
ele também traz evidências de resultado, de aplicação dos resultados da autoavaliação e da avaliação externa na Universidade de Brasília e também recomendações, tá? Para a gestão. E que vão dialogar com todas essas demandas que são recorrentes ali do curso, né? Como a questão de fluxo e evasão, desenvolvimento, desempenho acadêmico, suporte ao estudante, enfim. E ele também ele traz a aderência ao PDI e ao plano de ação das unidades. Seguindo aqui, nós acabamos de concluir a consulta, acabamos de concluir, não, já tem um bom tempo, né? Foi em março. A gente concluiu a consulta à comunidade acadêmica, que é uma consulta que ela já é realizada 11 anos, esse ano a gente vai fazer 11 anos, a gente fez 11 anos, ano que vem a gente faz 12, e ela é uma pesquisa que ela é realizada anualmente, institucionalizada na Universidade de Brasília, é uma parceria da DAI com a CPA, a Comissão Própria de Autoavaliação da Universidade de Brasília, e traz tanto avaliação pelos eixos, tá? Também dos sinais, mas principalmente o nosso maior objetivo é ouvir a comunidade, especialmente em momentos, por exemplo, de mudança, quando teve a pandemia, tivemos perguntas que eram específicas da pandemia. Lá no passado, quando teve a implantação do SEI, nós fizemos pesquisa para poder analisar como é que estava a receptividade e a percepção da comunidade. Então, a gente está sempre buscando ouvir a comunidade e ouvir nos 3 segmentos o que está acontecendo e repassando esse resultado para a gestão, para que a gestão possa tomar decisões, como, por exemplo, a percepção nos primeiros anos da consulta, a percepção de segurança era muito ruim. Com base nessas informações e também em outras, a gestão começou a estabelecer novos planejamentos para melhorar a segurança no campus, e isso se reflete na consulta nos últimos anos, em que nós temos essa percepção melhorando ao longo do tempo, tá? Então, é um instrumento muito importante, tanto para a participação quanto para a gestão dos cursos e das unidades acadêmicas estarem atentos, até porque os resultados são publicados quando a gente tem, no mínimo, 5 representantes por segmento, a gente também faz o relatório por unidade acadêmica, tá? E eles também, importantes, eles obedecem uma regra de confidencialidade, tá? A gente não sabe quem são os respondentes. Então, ali na Faculdade de Educação, nossa última consulta à comunidade acadêmica, nós tivemos uma participação de 123 docentes, discentes, 13 docentes e 9 técnicos. Gente, está bem pequenininha aqui para mim. 9 técnicos. E com isso a gente conseguiu emitir o relatório da Faculdade de Educação, tá? Bom, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, que eu estou numa tela menor. Só um minutinho. Não consigo. Bom, aqui a gente trouxe um resultado de avaliação de infraestrutura, para vocês terem uma noção da percepção. Então, a percepção que foi mais positiva dentro da FE e a percepção que foi mais negativa também dentro da FE. Esse é um instrumento interessante que vocês já está disponibilizado para todas as unidades. Vocês podem consultar no site da CPA, tá? Mas a gente vai enviar o link também para a pasta e, com isso, poder fazer tanto conhecer o resultado da universidade quanto conhecer o resultado específico da Faculdade de Educação. Aqui, quando a gente fala da consulta à comunidade acadêmica, a gente compara os resultados entre as respostas da Universidade de Brasília e as respostas da FE. E aí a gente percebe que, salvo algumas pequenas mudanças, os respondentes tendem a ter mais ou menos a mesma percepção, com uma maior diferença aqui nesse item, tá? Seguindo aqui, vocês podem olhar esse resultado de forma mais detalhada
né, o relatório global e o relatório da unidade acadêmica, mas seguindo, a gente vai apresentar para vocês os indicadores de qualidade da educação superior, que é um documento que a gente lançou, já tinha e nós melhoramos esse ano, tá? Que foi uma demanda do Nos Avalias que nós recebemos de quanta dificuldade para olhar os resultados das avaliações externas, né, ali do INEP, utilizando aqueles microdados, tudo. Então, a gente elaborou um relatório para que todas essas informações fiquem fáceis para os cursos e para os conselhos, para o NDE, enfim, para toda essa estrutura. E nele a gente vai passar por cada um dos indicadores de desempenho acadêmico, tá? Começando aqui pelo conceito ENAD, e deixando já aqui salvo para vocês os parâmetros de conversão para todas as notas, tá? Porque, como vocês sabem, o ENAD, as notas vão até 100, se eu não me engano, e elas são convertidas para poder conversar com as outras. O mesmo acontece com a pós-graduação, que vai até 7, mas essas notas são recalculadas e parametrizadas para poder conversar com o do INEP, tá? Para poder ter o resultado ali no IGC. A gente vai chegar daqui a pouco no IGC, mas aqui no conceito ENAD, o que é importante a gente ter? Em primeiro lugar, que para ele ser calculado, a gente precisa desses 2 estudantes concluintes, né? Com participação válida ali no ENAD. Então, não adianta o estudante só fazer o cadastro, ele precisa ter feito o cadastro e participado e respondido o questionário do estudante, né? E vai ser feita essa padronização. Para o curso de pedagogia, o integral, o 150, o que a gente observa? Mais ou menos como tem acontecido em geral nos cursos da UNB, a gente tem observado uma melhora nos resultados que estão acontecendo, tá? Então, 2017, 3,46 e 2021, 4,17. A média da avaliação do ENAD ficou em 2,35. Com isso, na hora da avaliação dos cursos, dá para fazer a comparação tanto do desempenho da UNB quanto da média nacional com outras universidades públicas federais, porque nós observamos que não seria justo, não é que não seria justo, mas não é interessante para a gente ficar se comparando nem com as universidades privadas, né? E talvez não necessariamente com as universidades estaduais, por exemplo, ou municipais. Então, nós fizemos esse filtro para que nós conseguíssemos nos localizar tanto numa comparação nacional, quanto numa comparação com outras universidades públicas federais, tá? E aí, como a gente consegue ver, o curso da UNB realmente está num extrato mais superior quando a gente fala do conceito ENAD, né? Seguindo aqui para a pedagogia noturna, nós temos também o resultado da UNB tendo um resultado superior tanto em relação à média nacional quanto em relação à média das universidades federais. Lógico, isso significa que a gente ainda tem caminho para melhorias, né? Mas também significa que a gente já está tendo um desempenho interessante. A questão seria agora olhar aqueles pequenos fatores que podem estar fazendo diferença e que podem ter impacto positivo nas futuras avaliações do ENAD, tá? O IDD, ele busca captar a diferença, né, o efeito do processo formativo do aluno, comparando ele o conhecimento que ele tinha quando ele entra no curso e quando ele está no final do curso. Para que esse indicador seja calculado, é extremamente importante que a gente tenha também 2 estudantes concluintes com participação válida no ENAD, mas que, além disso, também tenham o resultado no Enem, para que o INEP consiga fazer esse cálculo comparando esses 2 desempenhos, tá? Existem muitas críticas sendo feitas ao IDD, mas
Como ele é atualmente a medida que nós temos, então a gente vai trabalhando com ele também, tá? Novamente aqui, quando a gente compara o IDD padronizado de 2017 e 2021, a gente vê que a Universidade de Brasília melhorou, tá? Mas a gente vê que o desempenho da Universidade de Brasília, quando a gente fala de IDD, nós estamos um pouco abaixo, tanto em relação à média nacional, quanto em relação à média das universidades públicas federais. Isso é um fenômeno que já é observado em cursos com maior concorrência, né? Então, normalmente, as universidades que têm um curso com maior concorrência, como a Universidade de Brasília é um caso, esses cursos tendem a ter essa nota menor, normalmente porque o aluno que passa aqui passa mais tempo estudando e se preparando para conseguir entrar. Então, normalmente é um aluno que faz ali curso durante o ensino médio, faz um curso preparatório, faz um pré-vestibular. Então, quando ele chega a se formar e faz o Enem, ele já tem um desempenho muitas vezes já mais alto, né? E aí, quando se compara com o agregado do curso, que também é importante a gente ressaltar, não capta especificidades da formação, mas capta o currículo básico, né? O currículo básico pretendido pelo INEP, então essa comparação acaba muitas vezes puxando para baixo a nota dos cursos. Claro que esse é o cenário geral, o curso de pedagogia especificamente precisaria se debruçar para ver se esse é o caso que está acontecendo também no curso de pedagogia, tá? Seguindo, a gente chega no conceito preliminar de curso. O conceito preliminar de curso, ele é o conceito que resulta, é o grande ápice ali da avaliação do INEP. Então, nós começamos ali com o conceito ENAD, que se soma ao IDD. Na ausência do IDD, a gente tem o ENAD ficando com um valor maior, né? Um percentual maior. Nós também temos dados que vêm ali do censo, do preenchimento do censo, que por sinal está terminando, o Roberto está aqui participando com a gente e está encerrando, mas a importância de manter os dados dos alunos, docentes, tudo bem atualizados, é porque esses dados vão impactar no CPC do curso, né? E seguindo, no caso, um CPC contínuo e faixa, sendo que o contínuo é a nota detalhada do curso e o faixa, aquela parametrização em que a gente puxa, faz um arredondamento das notas que eu apresentei aqui no início. Aqui. Essa parametrização aqui, então, esse seria o valor contínuo, né? E esse aqui o valor faixa, que normalmente acaba sendo o que o pessoal divulga nas propagandas dos cursos privados, né? Desculpa, passei aqui. Então, no curso de pedagogia integral, a gente tem no CPC contínuo, nós temos um desempenho um pouco superior, mas bem próximos ainda da faixa das universidades federais, tá? E mais alto do que a média da área da avaliação. E nesse caso, a gente optou por fazer uma comparação com a média da área, tá? Para não correr o risco de distorcer com as outras áreas que foram analisadas, que foram avaliadas nesse mesmo ano. E no caso do curso do CPC faixa, a UNB e as universidades federais tendem a ficar em 4, enquanto os demais, a mediana na área acaba sendo 3. Tá? É claro que no relatório completo vocês vão encontrar os outros dados, tá? Os microdados comparados nessa mesma estrutura. A ideia é apresentar para vocês que vocês vão encontrar nesses relatórios é justamente essa estrutura, tanto comparada em título temporal quanto por componente do CPC. Então, aqui eu estou dando o resultado completo do CPC, mas vocês vão conseguir comparar lá. Em relação a docentes com mestrado, docentes com doutorado, em relação ao nacional, em relação às universidades federais, assim como os outros componentes do CPC, do ENAD e do IDD, tá? Para os cursos que têm IDD. No curso noturno, a mesma coisa.
E finalmente o CC, né, que é o conceito de curso, que só acontece, nem todos os cursos têm obrigatoriedade de fazer. O curso de pedagogia, ele se enquadra naqueles cursos que só vão fazer a avaliação em loco, que é o que dá a nota do conceito de curso, apenas se tiver tirado uma nota 1 ou 2, né, inferior a 3. Se não for nesse caso, no curso de pedagogia não teria que ter a avaliação em loco, né? Pelo menos não para casos de renovação do reconhecimento. E, bom, o curso de licenciatura integral, ele teve uma avaliação em loco, o curso 150, né, conseguiu o conceito 5 no final dessa avaliação. Aqui tem uma pequena análise de percentuais de onde se encontrou as médias das notas, a gente consegue ver em cada dimensão aonde foi o desempenho. Normalmente, na dimensão 3, a UNB acaba pegando um pouco para ter conceitos um pouco menores, não que conceito 3 seja ruim, mas como é a área de infraestrutura, normalmente a universidade pública ela tem um pouco mais de dificuldade para se concentrar especificamente nos estratos superiores, né? Do conceito 5. E também licenciatura noturno, que já conseguiu ter esse desempenho. Tá certo esse daqui? Depois eu vou verificar. Bom, vocês vão encontrar esses relatórios, também já foi divulgado por via SEI, tá? E agora eu vou passar a palavra, vou devolver a palavra para o Guilherme, para ele apresentar para vocês outros relatórios que a Diretoria de Avaliação e Estatísticas Institucionais ela disponibiliza para suporte dos cursos. Obrigado, Júnior. Então, continuando, acho que o primeiro é o de evasão, se eu não me engano, Uhum. dos indicadores de trajetória da educação superior. Então, fazemos esse acompanhamento do que chamamos de evasão, né? Mas o INEP tem uma metodologia própria que vê as taxas de permanência, desistência e de conclusão. Então, adaptamos essa metodologia do INEP para o nosso caso da UNB. Aí, o que que é feito? A gente pega as coortes de ingresso de cada curso e acompanhamos ali ao longo dos anos como é que se deu, né, o desfecho ou não, né, a permanência dos nossos alunos de cada curso ao longo de um período, geralmente, né? É interessante ter um período longo de tempo. Para exemplificar, a gente traz aqui uma coorte mais antiga do curso aí de Pedagogia Integral, por exemplo. Então, uma coorte lá de 2017, certo? Em que ingressaram 151 alunos naquele ano. E até 2024 a gente viu como que foi aí a caminhada deles, né, considerando o ingresso no curso específico de Pedagogia Integral, certo? Então a média ali, né, o tempo médio de formatura deles foi de 5 anos e meio, né, 35% quase ali se formaram no prazo previsto de acordo com os dados dos nossos sistemas acadêmicos, né? Ainda tinha ali desses 151, 77 não estavam nem formados nem desistentes, então estavam ali ainda no meio do caminho, né? Tem esse fator de retenção que é algo fixo da matriz Andifes, que é utilizado até depois lá na matriz, né, no cálculo da partição orçamentária, e teve uma taxa acumulada de formatura de 73%, né? Quase 74% aí, então, de todos esses ingressantes de 2017, mais de 70% conseguiram se formar, né, até 2024. E uma outra parte ali, 21, 22%, desistiram do curso especificamente. Aí não quer dizer que ele não mudou de curso, né? Que ele foi para outro curso, foi para outra universidade, não, né? A gente não consegue afirmar isso, né? Pelo menos não quando sai da universidade. E esse relatório específico, esse estudo específico é justamente para ver aí dentro de um curso como é que se dá os desfechos. Aí o próximo é o de pedagogia noturno. Então, né, lá em 2017 a gente teve 90 ingressantes, foram acompanhados aí ao longo do tempo esses 90 ingressantes do curso de pedagogia noturno. O tempo médio de formatura é muito semelhante, de 5,5 anos e meio. A formatura no prazo previsto já está ali mais baixa, de um pouquinho mais de 25%.
e tinha ali uma taxa acumulada de formatura também um pouco menor, de quase 57%. E a taxa de desistência total ali um pouquinho maior também, de mais quase 28%. Né? Então, nessa coorte específica, a gente teve esses comportamentos, mas isso não quer dizer que todas as coortes tenham o mesmo comportamento. Né? A gente tem que ver separadamente isso. E no relatório a gente traz todas as coortes que a gente, né, tem acesso aí à informação. Aí o próximo é semelhante no sentido de que a gente vai ver a reprovação, então temos, né, todos os indicadores de trajetória e temos também a parte de reprovação em disciplinas. Então isso tem como base nossos dados do CGA e conseguimos ver ali para cada curso, olhando para as disciplinas do fluxo daquele curso, como é que está o sucesso, né, desses alunos naquele curso especificamente, no ano que a gente está avaliando. Então, para o Pedagogia Integral, por exemplo, a gente pegou ali as três disciplinas que tiveram maior reprovação, e aqui, já fazendo um paralelo com outros cursos e outras unidades, a reprovação está baixíssima. Assim, a gente, né, vê casos em outras unidades de um percentual de reprovação muito maior. Então, né, a disciplina de Antropologia e Educação, né, que está na posição um do fluxo, ou seja, né, ali uma disciplina obrigatória do primeiro semestre. Teve um percentual de reprovação de um pouquinho mais de 6%. Então, 9 reprovados em relação ali a 144 matriculados. Pesquisa em educação também, né, muito próximo ali, 6%. Avaliação nas organizações educativas também, um pouquinho abaixo de 6%. Então, assim, né, pelo menos nesse ano, né, de 2024, a gente vê que não tem, né, uma situação assim alarmante, né, digamos. Mas, obviamente, isso é uma análise que vocês do curso conseguem fazer muito melhor que a gente, né, para ver se realmente era esperado isso, né, se tem alguma coisa diferente acontecendo, ou se vocês também, né, na verdade, fizeram já alguma ação que já ensejou nesses baixos percentuais de aprovação. Então, né, é algo que o curso tem mais propriedade para falar. E o próximo é de noturno, então também percentuais baixos, um pouquinho maiores do que o integral, mas ainda assim na educação infantil ali com 11% de aprovação, ou seja, dos 65 que estavam matriculados, 7 aprovaram, educação em geografia, história da educação, né, e cada um tem ali a sua posição no fluxo, mas, né, mais uma vez, em comparação aos outros cursos que a gente já viu, os percentuais estão bem baixos, né? Mas, mais uma vez, né, é algo que o curso consegue se apropriar melhor e falar, né, analisar isso com muito mais categoria do que a gente. Uma outra pesquisa, né, que acho que já é um pouco mais conhecida, é a nossa pesquisa de egressos. Então, fazemos aí o relacionamento dos nossos egressos, né, quem já saiu da UNB, ou formado ou não, e vemos a colocação deles no mercado de trabalho formal. Então, essa é uma das primeiras limitações que a gente tem nessa pesquisa de egresso, que a gente só consegue ver realmente quem tem algum vínculo formal. Então, se, né, abriu uma empresa, prestou uma consultoria, né, enfim, se não tem carteira assinada, se não tem, se não é, né, um servidor público, a gente não consegue saber onde que eles estão trabalhando, quanto que eles estão, né, ganhando. Então, temos essa limitação. E também tem um pouquinho da limitação temporal, porque a última RAIS que a gente tem é de 2023. Então conseguimos ver desde, né, que a gente tem os nossos registros acadêmicos do SIGRA e agora do CIGA. Então pegamos todos esses egressos e observamos ali em 2023 como estava a situação deles no mercado de trabalho formal. Então, dito isso, a gente traz, né, apenas algumas informações. O relatório de egressos é bem mais rico, tem muitas outras informações, várias outras tabelas para subsidiar aí a análise das coordenações, NDE, diretoria. Então, para o curso aí de pedagogia como um todo, a gente tem essa tabelinha dos formados por remuneração, né? Então, a remuneração média, o número de formados e ali um intervalo de confiança sobre a remuneração, sobre essa média remuneratória. Então,
temos 831 egressos de pedagogia aqui da UNB, né, que formaram em pedagogia, que estão atuando como professor de EJA do ensino fundamental, com uma remuneração de 7 mil e pouquinho, né, e ali um intervalo de confiança bem estreito. Temos 480 egressos de pedagogia que estão como professor de nível médio no ensino fundamental, alguns ali como assistente administrativo, pedagogo. Então, né, temos aí a distribuição das profissões, lembrando mais uma vez, são apenas os vínculos formais. Aí o próximo é a nossa evolução, né? Então a gente espera que ao longo do tempo, né, ao longo do pós-formatura, né, que o aluno, né, nosso egresso vá ganhando experiência, ele vá ganhando também mais, né? Então conseguimos ter essa relação aqui também no curso de pedagogia. Então, quanto mais experiência, maior é esperado que o salário seja, né? Então é algo interessante aí para nossos ingressantes e nossos egressos saberem, né? E para finalizar, a gente traz aqui também, não sei se todos conhecem, mas participamos aí junto com a biblioteca, ou com a Faculdade de Ciência da Informação, do GEDAI, que é o Escritório de Gestão Estratégica de Dados Acadêmicos e Institucionais. Então, a ideia do GEDAI é conseguirmos deixar, né, de forma fácil e pronta, né, já formatada, diversos painéis para diversos fins. Então, temos o painel de graduação, em que, né, qualquer um pode acessar, ver a situação mais atualizada de perfil, de ingressante, de concluinte, né, diversas informações dos nossos alunos de graduação. É possível filtrar por unidade, por curso, tem algumas opções. Mesma coisa para a pós-graduação também, né, dados da nossa pós-graduação, informações sobre extensão, sobre recursos humanos, diversas informações sobre produção intelectual, tanto da Scopus, Lattes, Cupira e OpenAlex. Então, né, várias possibilidades aí de análise de produção intelectual e alguns outros que estão sendo desenvolvidos. Então, tem painel da biblioteca, a gente está trabalhando aí em alguns painéis de rankings, pretendemos também fazer um painel de egressos, né, para ter informações ali de mais fácil consumo, certo? Então, temos aí essa iniciativa. E também serve aí como uma possibilidade, né, uma opção na hora que vocês precisam de alguma informação muito rápida, né, precisa de algum dado mais específico, enfim, para consultar, ver ali se atende, né, as necessidades, e tudo que não atender a gente está também recebendo sugestões, né, fazendo validação, e iterando com as unidades, com, né, a gestão para que a gente consiga ter aí o máximo possível de informação útil para todos os nossos públicos, né? Seja nossos estudantes, pesquisadores, gestão, enfim, tem diversas opções. E aí, por enquanto é isso, né? A gente teve essa proposta, né, de mostrar um pouquinho a vocês o que que a gente está fazendo. Vamos, como eu já comentei, disponibilizar tudo que a gente está falando aqui, né, dos relatórios, da apresentação, a própria reunião em si. Deixamos aí nossos sites. Então temos o site da avaliação.unb.br, que tem a maior parte dos relatórios que a gente comentou. Temos o site da CPA, em que fica a parte ali do relatório de autoavaliação e os resultados da nossa pesquisa de percepção, que é a consulta da comunidade acadêmica, e nossos contatos aí de e-mail para conversar com a gente, tá bom? Então, passa a palavra para a professora Daniele e a gente vai conversando. Obrigada, Guilherme, obrigada, Júnior, pelo cuidado aí com os nossos dados enquanto FE. Professor Bernardo, que também é o nosso homem dos dados dentro da faculdade. Eu já ia fazer uma brincadeira, sabe, Bernardo? Aquela disciplina lá de pesquisa e educação, vou investigar se a turma é a sua, viu? Que anda reprovando demais. Bom, é, na verdade, na FE, nós temos, Guilherme, avançado numa afirmação de uma cultura avaliativa, né?
apesar de ser uma faculdade que fala de avaliação, nós temos ainda a dificuldade da implementação de uma cultura avaliativa, assim como a própria universidade tem as suas dificuldades, né? Mas acho que de alguns anos para cá, Bernardo, como nosso decano aí, também pode acompanhar isso, porque foi, inclusive, presidente da comissão do nosso penúltimo PDI, tem acompanhado esses dados, o cuidado que a nossa comunidade tem tido e avançado no acesso a esses dados institucionais, e isso tem traduzido para a gente em resultados melhores. Por exemplo, a questão do ENAD. A questão do ENAD, nós tínhamos um ENAD 3, depois avançamos para 4, e esse ano avançamos para 5. Então, os dois cursos presenciais, além da avaliação em loco, que nós também obtivemos média 5, nosso ENAD também teve média 5. Mas isso foi um resultado exatamente da disponibilização dos resultados que vocês nos apoiam enquanto unidade. Por quê? Porque foi no momento em que nós começamos a perceber, numa primeira fase, que o nosso problema estava em participação. E dentro dessa participação, o que nós tínhamos? Só um minutinho, gente. Desculpe, é um celular perdido pela casa Uhum. tocando. Nada. Bom, então nós começamos a perceber que essa participação teve um gargalo que era exatamente a resposta ao questionário contextual, ao questionário dos estudantes. Porque por mais que os nossos alunos tivessem uma boa nota, um bom resultado na prova, a não resposta do questionário de estudantes acabava levando a nota para baixo. Então, nós fizemos um movimento de conscientização dos nossos estudantes quanto à importância deles responderem aquele questionário da forma mais honesta e sincera, não querendo, de fato, fazer uma propaganda institucional, mas que eles nos ajudassem a levantar essa percepção institucional. Então, em 2021, nós já tivemos um excelente resultado, se eu não me engano, foram 150 participações, mais ou menos, e nós conseguimos avançar, inclusive, no envolvimento de professores para o conhecimento do que era o ENAD, quais as perspectivas de avaliação que nós tínhamos na prova e o que os alunos iriam encontrar nas avaliações. Então, junto com uma iniciativa de comprometimento institucional para um conhecimento desses dados, foi, a partir desses dados, acolher os nossos estudantes para produzir esses dados com uma melhor qualidade. Então, essa tem sido uma iniciativa da faculdade e penso que esses dados para a gente traduziram essa melhoria. Da mesma forma que nós avançamos na pós-graduação.
né? Tivemos o programa PPGE avançando para 6, também ainda com o exercício, junto com a professora Vivian, que tomou a frente dessa avaliação, avançando também para traduzir os dados que são institucionais nos dados que são da unidade. Então, esse também foi um outro cuidado, para que a gente falasse a mesma língua, né? O que os relatórios institucionais estão falando e o que nós vamos falar enquanto unidade. Isso também nos amparou, Bernardo, né? No mestrado profissional, que nós fomos para 4 e agora nós vamos solicitar o doutorado para a gente continuar avançando, mas isso sempre na expectativa de que essa gestão da informação dentro da unidade pudesse se traduzir numa cultura avaliativa e de melhoria institucional. O que ainda é o nosso gargalo, Guilherme, e você acompanhou um pouco disso até no nosso grupo de pesquisa, né? Os dados do perfil do ingressante. E de como que a gente consegue efetivamente ter uma leitura da trajetória estudantil ao longo do curso. Então, por que eu digo isso? O curso de pedagogia tem um perfil essencialmente de escola pública, de baixa renda, e que apresenta, portanto, uma série de necessidades que, nos nossos estudos de sistemas de alerta de evasão, já coloca os nossos ingressantes com potencial, como um elemento preditor de evasão. Então, a gente precisa, a partir de uma chamada comissão de acolhimento que nós temos na unidade, acolher esses alunos, entender quais são as suas dificuldades e promover, de fato, ações de apoio a essa permanência estudantil. Mas a gente só consegue ter essa proatividade da comissão se nós reconhecermos efetivamente quais são as necessidades dos nossos estudantes. E essas necessidades que vão avançando ao longo da trajetória dele. Então, aquele estudante que ingressou numa condição de vulnerabilidade econômica ou de uma necessidade de acessibilidade, como é que o percurso dele na universidade a gente consegue acompanhar? Hoje a gente só consegue saber do desempenho acadêmico dele quando a gente pergunta a ele sobre o seu desempenho ou a gente acessa pelo próprio histórico escolar, mas a gente ainda não tem um mecanismo mais sistematizado que a gente possa efetivamente fazer o estudo dessa trajetória. E na FE, o que nós temos como desafio, como você bem colocou, não é a evasão, é a retenção. E nós temos uma retenção que já foi um estudo, inclusive, do nosso núcleo docente estruturante, para uma reformulação curricular, revendo, inclusive, essas perspectivas de perfil, porque nós identificamos que o nosso ponto de retenção está nos estágios supervisionados. O curso de pedagogia tem 450 horas de estágios, dividido em 4 estágios. Quando o nosso estudante ele ingressa nessa condição de vulnerabilidade econômica, a primeira oportunidade que ele tem de um estágio não obrigatório
ele se segura nesse estágio. E quanto mais ele depende desse estágio obrigatório, menor é a dedicação dele ao curso. E quando choca com a necessidade da carga horária de um estágio obrigatório, ele vai jogando o estágio obrigatório lá para o final do curso, porque ele não consegue conciliar o não obrigatório com o obrigatório. Então, assim, é só um exemplo de como que é importante a gente reconhecer, enquanto gestão da unidade, o nosso ingressante, né? E saber efetivamente o que nós precisamos estar prontos para agir em uma proatividade e não num conserto, né? Deu aquele alerta de erro, eu vou lá e conserto o erro. Não, como é que eu posso prevenir o erro? Né? O erro aqui, no entanto, que eu estou falando é a própria evasão. Antes dele evadir, antes dele pensar em evadir, o que eu posso promover? Eu penso que algumas informações também a gente precisa ter de uma forma mais dialogada, que são que a gente chama de ações qualificadoras. Então, quantos estudantes eles têm acesso a bolsas de iniciação científica, estão envolvidos em projetos de extensão, que a gente consegue até saber da nossa unidade. Mas como a FE, na verdade, ela tem uma capilaridade nos outros cursos, inclusive por conta das licenciaturas, a gente não tem acesso aos dados dos nossos alunos, a participação deles em outras unidades. Da mesma forma que a gente não tem acesso, por exemplo, ao aluno que é das outras licenciaturas, que também é atendido pela FE. Então, essas são algumas dimensões que eu acho que são importantes a gente pensar e nessa especificidade da FE, em como que a gente faz esse uso desses dados e o que a gente precisaria para realmente ter esse sistema de monitoramento e não só de uma avaliação, né? Mas efetivamente de um monitoramento, eu acho que é nesse sentido. E uma sugestão que eu queria dar para a Juni, eu estava pensando aqui, se a gente colocasse esses dados no formato de um boletim que fosse bem didático, trazendo para além dos dados alguns insights de resultados, que o que a gente percebe é que muitos colegas, inclusive gestores, eles têm a dificuldade da leitura dos dados e dessa interpretação. Então, assim, já coloco a faculdade à disposição para ajudar na elaboração desses boletins de uma forma, assim, bastante didática. E, para além disso, fica aí o reforço para o DEG da necessidade da formação de gestores para lidar com esses dados. O desespero do gestor quando ele recebe o dado é: o que eu faço agora com eles? Por mais que eu consiga interpretar os dados, muitas vezes esse gestor ele não consegue traduzir aquela necessidade do dado para uma intervenção ou alguma ação institucional. Então, essas são as minhas considerações, que eu já falei bastante. Passo a palavra aqui para o professor Bernardo, para ele fazer algumas considerações também. Obrigado, Daniele. Boa tarde a todas e todos.
de fato, só tem eu, né? Então, tem que falar alguma coisa, mas talvez, primeiro, parabenizar, né, a toda a equipe, a apresentação, né, da June, do Guilherme, por todo esse esforço, né, institucional em oferecer dados para avaliação e da gente poder visualizar, né, como nós estamos e para onde nós podemos caminhar. Eu, na verdade, fui, no período 2024-25, um usuário dos dados de vocês. E aí, Guilherme, eu estou devendo um retorno para vocês, porque eu fiz uma pesquisa PIBIC, né, com dois alunos, né, da graduação do ProIC, sobre os egressos do curso, com os egressos do curso de pedagogia. A minha ideia era ver a formação em pesquisa a partir do olhar dos egressos, mas utilizamos muito a base da RAIS, do RAIS, para, com esses dados, e também a gente precisou fazer algum tratamento, inclusive nas categorias que o RAIS permite, que eventualmente não são tão assim precisas, né? E aí a gente precisou ajustar, mas de qualquer maneira foi algo muito importante e que deu margem a uma sequência qualitativa num levantamento, né? Em entrevistas que nós fizemos e que deu resultados muito interessantes. É esses resultados que eu vou é, compartilhar com vocês, porque foi a partir dessa base que vocês já trabalham e que permite ao curso aprofundar, né? Porque vocês fazem um estudo, né? Mas um estudo para cursos, mas abrangendo todos os cursos, mas eles são dados muito relevantes que cada curso pode aprofundar e fazer sua pesquisa. Isso coloca algo que eu não vejo muito forte no Brasil, principalmente, que é o que a gente chama de pesquisa institucional, né? Quando nós trabalhamos e fazemos pesquisas sobre a instituição, né? Sobre seus cursos, que é isso o que vocês oferecem e fazem, né? Estudos. E que aqui eu não vejo muito essa cultura, né? De você ter essa riqueza para a faculdade, no caso, né? A unidade se autoconhecer, né? E para o gestor servir para tomada de decisão, que era o que a Daniele estava falando, né? Tomada de decisão baseada em evidências, baseada em dados. E nós não temos essa cultura. Mas esse esforço de vocês, junto com a CPA também, é nessa direção, e eu acho que nós temos que criar aí, Daniele, né? Eu vejo que, né, a não participação assim muito efetiva, é claro, tem a questão da seleção, mas a questão de mobilização interna para um evento como esse e os debates na sequência, né? Porque, principalmente no NDE, né? Na minha visão, o NDE tinha que estar, né, bem presente, porque é a base, né, do próprio debate e estruturação do currículo, dos programas, dos cursos. Mas, enfim, eu vejo que nós precisamos, né, utilizar muito mais. Eu vejo essa questão que a Daniela levantou do monitoramento, de você conhecer, mas não só conhecer, né? Você acompanhar a evolução desse aluno, né, ao longo do seu curso, é algo bastante interessante que envolveria um excelente projeto de pesquisa e desenvolvimento aí de alguns indicadores que pudessem revelar isso. Por quê? Porque, né, não adianta a gente só no final
saber, né, de poder entender, né, por que que ele evade, por que que ele estica demais o curso, e também criar assim, uma conexão com os egressos maior. Isso na pós-graduação é mais forte porque os indicadores de avaliação requerem que os egressos, de alguma forma, estejam presentes na produção, mesmo depois de sair do curso. Na graduação, né, eu acho que nós não temos algo em que continue, né? O egresso, de alguma maneira, continue com algum vínculo. É o alumni, né? Que se tem nos Estados Unidos, em que os egressos continuam vinculados, né, de alguma forma, com os cursos. E aí eu acho interessante, né, toda uma estratégia para conectar o egresso. Eu queria também colocar da importância, como foi importante essa pesquisa com o egresso e com os dados que vocês levantam do RAIS e que a gente pôde utilizar os dados de salário, os dados de onde estão atuando profissionalmente, porque eles serviram de base para o debate que está colocado na possibilidade de se criar um bacharelado em pedagogia, que é algo que não existe, né? De fato, a pedagogia é formação de professores, é uma licenciatura, mas esses dados que nós coletamos e que foi fruto de um dos estudos de iniciação científica, mostram claramente um perfil de pedagogo atuando em outros espaços que não escola, que é diferenciado e que o próprio curso não resolve. Na hora que ele atua e é contratado, né, como pedagogo, mas precisa mostrar algumas habilidades e competências requeridas, a formação acaba não atendendo. E é esse o debate que a gente tem hoje, no próprio, que eu vejo no próprio curso de pedagogia, nesse sentido, né, de um profissional que não é aquele professor que atua na escola e que tem uma demanda alta. Esses dados do RAIS mostram a inserção deles, a demanda de concursos públicos também para pedagogo atuar em outras áreas que não escola, e, inclusive, o diferencial de salário, que mostra um diferencial mais elevado para esse profissional. Então, o que eu quero só chamar a atenção é a riqueza de tudo isso que vocês estão, né, estão fazendo e já criando essa cultura e, principalmente, disponibilizando os dados, né? E cabe agora às unidades, de fato, aproveitarem, né? De fato, se estruturarem para entender, né? Que somente, né? Baseado aí em evidências que a gente pode discutir, né? E pode traçar as perspectivas futuras. Eu penso que o curso de pedagogia, a faculdade, né? O curso de graduação, o mestrado, né? Os programas estrito sensu profissional e acadêmico, estão numa fase muito boa, porque todos eles avançaram, né? Nas avaliações externas agora, todos eles avançaram, né? O conceito da pedagogia, o conceito do profissional e do acadêmico, eles elevaram. Então, eu acho que é uma hora interessante para a gente poder consolidar e trabalhar nessa direção. Então, eu, eu vejo aí um potencial muito grande. Eu próprio, né, pude ser beneficiado disso. Que é um pouco isso que eu vejo que vocês fazem, ou seja, vocês dão uma motivação para, né, as unidades e os respectivos cursos que podem avançar mais, né? Então, e aí, em colaboração com vocês, eu acho que a gente pode ampliar,
né, para o curso, porque toda a parte qualitativa que a gente conseguiu nesse lado, na pesquisa com egresso e tudo mais, eu acho que tem informações interessantes ali que eventualmente vale a pena compartilhar e a gente discutir, né? No sentido de eventualmente até poder se criar instrumentos ou coisa dessa natureza. Só um comentário sobre as reprovações. Aqui na FE realmente não vai encontrar um indicador baixo, né? Porque não existe a cultura da reprovação, né? Se você vai lá para matemática, para cálculo, né? Ali existe uma cultura de reprovação e, sem dúvida, o percentual ali por disciplina vai ser bastante elevado. Mas o que é isso, né? É uma discussão conceitual e filosófica também né, de princípios educacionais, mas, enfim, o indicador está aí, ele revela alguma questão interessante. Eu acho que a comparação entre o diurno e o noturno, dos dois cursos, é bem interessante, que a gente pode aproveitar internamente para estudar, né? A gente vê que tem diferença, e o perfil, né, do estudante, eventualmente, também vai ser diferente, mas muito interessante, né, poder fazer essas comparações. Enfim, eu parabenizo esse esforço e essa ideia, né, de vir às unidades, de discutir, e eu penso, Daniele, que o NDE, para mim, é o grupo central aí que deve ser o proativo, né? Deve tomar a iniciativa e tentar liderar, né, esse processo dentro da faculdade. Mas é isso. E eu vou passar, Guilherme, eu vou te passar, porque escreveram um artigo lá para, né, do PIB, que teve que no final, né, do relatório, mas eu vou passar esses dados. É Já isso, ia cobrar. Daniel. Obrigado. Não estou vendo ninguém de mão levantada, mas só fazer alguns comentários aqui, né? Olha só que interessante essa reflexão, né, que vocês estão chegando aí, né, dado aí o trabalho do professor Bernardo, de, né, pensar num bacharelado em pedagogia, né? Olha, eita, cachorro aqui. Mas isso, como é que isso aconteceu, né? Justamente por conta da disponibilização dos dados, né? De um estudo específico disso, né? A gente, né? Eu digo, a gente daí, né? Nós ali da direção, a gente não conseguiria provavelmente chegar à mesma conclusão porque, né, não sabemos da realidade ali do curso, não entendemos, né? As especificidades ali da faculdade. Então, por isso que a gente, como o professor Bernardo falou, né? A gente faz essa disponibilização de informações e com isso a gente espera fomentar essas iniciativas. Então é muito legal saber, né, desse uso. É sempre interessante, né? Como comentei também, a gente está disponível para conversar, né? Tive algumas reuniões com o professor Bernardo, né, justamente para subsidiar, né, aí essa pesquisa. E acho que é a primeira vez que a gente vê, né, assim, já temos relatos de unidades que utilizaram e tal, mas algo realmente, né, que teve ali uma reflexão diferente, né, que está subsidiando algo novo. Acho que é a primeira vez, então a gente fica muito até orgulhoso, né, assim, desse não só do uso, mas da gente estar fazendo a nossa parte, né. Assim, a gente não consegue fazer tudo, então a gente vai até onde realmente a gente consegue. E muito bom saber que vocês estão conseguindo fazer esse aproveitamento. Então, né, Guilherme, diga. só para complementar, esse estudo que o Bernardo colocou, junto também com uma fala, uma apresentação que a Conceição fez no NDE, lembra, Bernardo? Sobre os dados dos egressos, foi que reforçou, a Harineide vai ver semana que vem na reunião do NDE, Priscila, acho que Priscila também vai para a reunião, está convidada, para reforçar a, a pedagogia em espaço não escolar. Porque a resolução
4 de 2024, ela tem um direcionamento para o espaço escolar. Então, um dado importante para reforçar esse espaço não escolar no currículo da pedagogia foi exatamente a pesquisa dos egressos, viu? Pois é, olha só que coisa interessante, né? A gente utilizando os dados aí para melhorias, né, professora Rosana? Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Daniele, professor Bernardo. Professora, só um comentário rápido sobre a questão da resolução. Ontem eu estive numa reunião da DAPLE, eu sou do Departamento de Artes Visuais, também trabalho com a formação de professores e sou representante do meu departamento na DAPLE, né, na comissão dos estágios. E tinham 3 professoras lá da Faculdade de Educação, acho que elas podem depois compartilhar melhor, mas nós estamos reunidos para a consulta do CNE está aberta em relação à resolução de 2024, e eu estou integrando a comissão que vai compilar as sugestões de todas as unidades para que a gente encaminhe uma proposta conjunta da UNB sobre a resolução, e essa questão do estágio específica que a professora comentou afeta frontalmente o Instituto de Artes, porque os espaços não formais, o ensino da arte no Brasil nasceu nos espaços não formais. E nos obrigar só ao espaço formal é bem problemático. Então, esse é um dos pontos que o Instituto está levando, e é bom ouvir a professora, porque aí reforça mais ainda, né, nessa proposta que a gente vai fazer ao CNE, que se repense esse posicionamento, porque para a gente é fechar a porta do mercado para os nossos egressos, se nós não tivermos a oportunidade, ao longo do estágio, de colocá-los também nos espaços não formais, porque são espaços de potencial empregabilidade para eles. Então, era esse comentário que eu queria fazer com a professora e também convidá-la, né, junto com os outros colegas. Me perdoe, eu não lembro o nome das colegas que estavam lá presentes, da FE, mas que isso seja reforçado, né, e mesmo que não haja, de repente, uma participação direta da FE nessa comissão que está construindo essa resposta, eu já vou reforçar, né, que na reunião a professora estava presente, tudo, e é mais uma voz pedindo que, por favor, né, entendam os espaços não formais como espaços de formação de professores também. Isso, Rosana, agradeço demais pela informação. Acho que foi a Ana Raquel que fez essa fala sobre o estágio ontem na reunião, né? Que é a nossa coordenadora do diurno. E eu, na verdade, acabei de fazer uma compilação aqui, analisando a minuta e algumas ponderações sobre ela. Então, depois a gente troca umas figurinhas aí sobre essas impressões que nós inicialmente tivemos, e nós vamos ter reunião na próxima quinta-feira do NDE, e nós vamos levar esses pontos também, né? Discutindo assim o impacto realmente de algumas determinações da resolução, que me parecem ter muito mais uma preocupação operacional do currículo do que formativo, né? Então, a gente vai conversar com certeza e fazemos questão de colocar essas nossas ponderações nessa resposta institucional. Obrigado. Só para, né, a gente ir avançando também, questão do perfil, né, perfil do ingressante. Então, já é algo que a gente... Ah, você quer falar ainda no mesmo assunto, Harineide? Não? Tá com a mão levantada. Então, boa tarde. Professor Bernardo, uma saudação revelo.
assim como a todos. Não, é só para reafirmar a nossa posição, né, DEG, como a Priscila colocou ali, de levar a sugestão da professora Daniele para o professor Tiago. O Danilo Pereira está aqui, que é justamente da coordenação que acompanha as avaliações de cursos, né, tanto na visita ao MEC quanto no ENAD também, para a gente ver como é que a gente faz algum plano de ação, né, para acompanhamento das unidades. É só para isso e agradecer sempre o espaço, viu? Eu acho sempre primoroso esse encontro aqui. Obrigada. Obrigado. Então, com relação, né, ao perfil do ingresso, a gente já tem aí historicamente, não só na UNB, né, mas nas federais, essa mudança do perfil, né, então a gente já está acompanhando isso há muito tempo. Mais especificamente aqui na UNB, a gente tem uma dificuldade extra que é de informação mesmo. Então, diversos campos, né, de preenchimento não são obrigatórios quando os nossos alunos entram aqui. Então, por exemplo, raça, né, cor raça, a gente tem uma dificuldade com isso, né, porque não é obrigatório, então nem todos preenchem. Questão de origem, escola de origem do ensino médio, a gente também tem essa questão de não sabermos, né, se ele não preencher, se ele veio de uma escola pública, se veio de uma escola privada. É, e, assim, outros qualificadores, né? A gente tem, por exemplo, um dos nossos rankings que nós informamos, pede a informação de se o aluno é da primeira geração da família que está, né, cursando uma faculdade, que é uma informação, né, muito valiosa, muito interessante, mas também não temos essa coleta. Renda também, né? Enfim, todas as informações que qualificariam aí de forma mais precisa nosso ingressante, até para a gente saber, né? O que que ele vai necessitar, né? Quais apoios que ele pode ter, justamente pensando na permanência, né? A gente tem novos perfis, esses perfis demandam políticas específicas de permanência, porque senão, né, ele vai buscar outras opções para, né, sobreviver, basicamente. Então a gente tem essa dificuldade. Já tiveram algumas iniciativas e a gente está tentando, a gente da IDPO, né? Estamos tentando retomar uma das iniciativas até do DEG, de um questionário bem rico, né? Bem assim, extenso sobre o perfil do nosso ingressante. Então, sempre que, né, um novo aluno ingressasse na UNB, teria que preencher obrigatoriamente esse questionário e ao longo dos anos ele faria uma atualização, né? Porque as coisas vão mudando, né? A situação vai mudando, né? Tem atualizações aí que são necessárias, não são estáticas, né? Não são informações estáticas. Então, a gente está tentando reviver isso, mas é isso, é um processo, né? A gente, infelizmente, não tem muitas informações. Em alguns pontos, né, específicos da jornada do estudante, por exemplo, se ele precisa de um auxílio, então ele vai, né, procurar a DAC, aí lá dentro do DAC ele tem que responder o questionário, né, e aí tem algumas informações que são coletadas, mas a gente dá e não tem acesso a esse questionário também. Então, fica, né, uma situação que a gente, né, o dado até existe, mas existe para alguns específicos e né, de uma forma talvez não padronizada que é coletado, é utilizado apenas para aquele fim, sendo que poderia ser utilizado, né, para gestão de forma geral e não é. Então, temos essas pequenas ilhas de informação que a gente sempre está tentando aí padronizar, mas há diversas dificuldades institucionais com relação a isso, né? Então, nosso sonho também, né, compartilho aí com a professora Daniela de ter, né, esse acompanhamento dos nossos ingressantes, porque a gente tem essa possibilidade de fazer isso, né, nem que seja ali pelo CIGA, né, que teria algum tipo de relatório ali dentro, alguma coisa, né, mas há diversas dificuldades, tanto, né, de não ter algumas informações que são necessárias, como também disso não estar estruturado, né, de uma forma ali que a gente consiga utilizar, né, basicamente. Mas é o que a gente está tentando avançar e, né, vamos continuar tentando, né, para a gente ter mais informações sobre isso. É, acho que é isso. A questão do boletim acho que é muito interessante. Então, uma das nossas motivações de fazer o Avalia é justamente também fazer essa parte não só de reforçar, né, e incentivar a cultura de avaliação, né,
cultura avaliativa, mas também tentar fazer um breve processo educativo, porque nem todos os professores realmente e técnicos, né, que trabalham com isso entendem os indicadores de qualidade da educação, né, não sabe direito o que que é o ENAD, né, o que que é CPC. Então, acho que é importante, né, pelo menos ter essa base aí. A gente tem também um curso de autoavaliação que a gente, né, disponibiliza ali junto à Procap. Então, tem essa capacitação que a gente oferece, né, mas também algo introdutório, né, algo para, né, pelo menos entender um pouquinho os sinais, né, o da pós-graduação também, enfim, um panorama, né, do nosso sistema de avaliação. Mas é isso, né? São muitas iniciativas, né? Todo mundo tá, né, cheio de coisa para fazer, várias demandas, então acaba que não chega, né? Onde precisa chegar determinadas informações e elas já existem. Então, um dos nossos objetivos é tentar, né, trazer isso. Ó, a gente, né, já tem, já faz, isso existe, né? Tá disponível ali. Se não tiver, conversa com a gente, né? A gente vai tentar chegar, né, aí a algum resultado, considerando, né, que a gente tem informação mesmo. Então é um trabalho realmente, né, que vai aí, que estamos tentando consolidar, mas sempre vai ser, né, algo que vai fazer parte da nossa rotina de criar e consolidar, né, essa cultura de avaliação, né? Então, eu fico muito satisfeito de ver que vocês estão, né, utilizando isso de diversas formas, porque assim, uma coisa é a gente ver os resultados, né? Então, a gente tem a série histórica do ENAD, né? Conseguimos ver lá quem melhorou, quem não melhorou, mas é tanto curso, é tanta coisa, né, que aí a gente, quando a gente vem realmente na unidade, né, a unidade fala, né, que melhorou por conta de processos, né, que foram estruturados, que foram mudados, que foram criados, então dá uma concretude, né, àquilo que a gente faz. Então é muito bacana também ver isso. Acho que seria isso das minhas considerações. Se alguém tiver mais alguma, para a gente encaminhar aí para finalização também. Acho que não. Então, professor Daniele, quer dar mais uma palavrinha para a gente finalizar? Eu queria mais uma vez agradecer a equipe toda, dizer que a FE também está disponível para auxiliar nesses processos no que for necessário, né? Principalmente nessas produções de materiais informativos. Isso é algo que a gente. É a nossa essência, né? Produção de material didático. E quero dizer que a FE, de fato, assim, tem uma perspectiva de uma consolidação desse estudo desses dados, de tratar o tema da governança. Isso tem avançado, né, Bernardo, enquanto grupos de pesquisa na pós-graduação, gestão de dados, então, isso nos interessa muito. Guilherme Conheço. já conhece, né, Guilherme? Uhum. Então, junto com a Ana Maria, trazer isso, esse olhar da permanência, esse olhar da qualidade, da criação, eu esqueci de comentar, do nosso plano de melhoria de indicadores acadêmicos. Isso também se consolidou a partir dessas experiências com os dados, e dizer que realmente é importante, muito importante o trabalho de vocês e que vocês continuem a nos ajudar a crescer enquanto unidade, enquanto universidade. Com certeza. Muito obrigado, então. Obrigado a participação de todos. Como comentei, né, a gente vai depois organizar todos os relatórios, envia para vocês, envia a apresentação, envia aqui a reunião em si, a gravação, né, para tentar, né, socializar essas informações, né, e continuamos à disposição, sempre à disposição aí para a gente continuar crescendo. Obrigada. É isso, Muito obrigado, obrigada. gente. A todos. Boa tarde. Tchau. Boa Boa tarde. tarde, obrigada. Tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.